A escrava Isaura, capítulo 16. Isaura começa a procurar o dinheiro de seu pai no quarto de Leôncio. Ela encontra o dinheiro no criado mudo. André está ferido no tronco. Enquanto esconde o dinheiro para poder levar consigo, Isaura escuta os gritos de André. Almeida também escuta e começa a chamar por todos da casa. Isaura responde que já está indo. Na senzala, João responde a Joaquina dizendo que André não quer ninguém perto dela após ela mandar ele ir ficar com ele. A negra xinga Leôncio. André afirma que Leôncio é um monstro pois matou sua mãe e roubou Miguel. O crápula diz ao negro que ele só sairá do tronco quando lhe chamar de senhor e o agride. Malvina comenta com Henrique que as maldades que Leôncio está fazendo são indesculpáveis. Henrique diz que lutará para libertar Isaura após Malvina dizer que fará de tudo para acabar com a crueldade na fazenda. Isaura diz ao comendador que estava trocando os lençóis da cama de Leôncio e Malvina. Almeida diz que foi acordado por um grito e pergunta quem foi. A escrava revela que seu filho mandou marcar André com ferro em brasa como um boi. O comendador fica decepcionado com a atitude do filho em meio aos enterros de Gertrudes. André questiona o porquê de Leôncio não matar de uma vez. O crápula responde que seu pai não permite, mas que logo cumprirá. Ele diz para Francisco deixar alguém vigiando o negro a noite inteira sem água e sem comida. Chorando, Rosa observa tudo. João fala para Joaquina que André é forte e tem sangue de rei. Joaquina dá graças a Deus por Manuela não estar viva para ver o que está acontecendo com seu filho. O cunhado responde que eles ajudarão André a fugir para o quilombo. A negra pede que Deus ilumine e proteja o sobrinho. Isaura pede licença, mas é impedida pelo comendador que a elogia e diz que Gertrudes estava certa o tempo todo. Isaura afirma que seu pai há de recuperar o dinheiro que lhe foi roubado. O comendador diz que não sabe quando, mas que irá cumprir o juramento que fez a sua esposa de libertá-la. Debochadamente, Malvina questiona seu marido se ele está feliz após marcar André com ferro quente. O crápula responde que está um pouco e sobe as escadas. Henrique grita que em sua fazenda não se maltrata idosas nem marcam os escravos como animais. Leôncio responde que Henrique está na sua fazenda como visita e que não tem autoridade nenhuma. Malvina pede que os dois não briguem, pois o dia já foi longo demais. Isaura agradece os elogios do comendador e diz para conversarem em outro momento, pois agora ela está ocupada. Almeida responde que não a deixará escrava de Leôncio e diz que pela manhã receberá seu pai, mesmo estando ressentido por ter acusado Leôncio de roubo. Isaura diz para ele não pensar mais nisso e manda descansar. O comendador responde que ela também deve descansar ao invés de estar carregando lençóis sujos pela noite. Isaura agradece a preocupação e se retira. Henrique diz para Leôncio que ele não deveria maltratar Joaquina, pois a mesma ajudou Gertrudes a criá-lo. Leôncio afirma que a negra o chamou de ladrão e que seu sobrinho tentou roubar a Casa Grande durante o enterro de sua mãe. Malvina diz que os dois já foram castigados e pede que a crueldade acabe. O malvado responde que os castigos continuaram no dia seguinte para que os negros saibam quem é que manda na fazenda. Ele ainda avisa a Malvina que estará esperando por ela no quarto. Enquanto sobe as escadas, Leôncio questiona Isaura o porquê de estar trocando os lençóis tão tarde. A escrava diz que não teve tempo durante o dia por causa do enterro de sua madrinha. Malvina confirma dizendo que Isaura não parou de trabalhar nenhum segundo e diz para ela que pode descansar. Leôncio diz a Isaura que espera que ela não tenha feito o que não devia. Malvina questiona o porquê dele ter dito isso. O crápula responde que apenas passou uma desconfiança pela sua cabeça. Henrique pede para conversar com a escrava. Isaura promete que guardará os lençóis e voltará para conversar com ele. Leôncio chega no quarto e começa a procurar pelo dinheiro. Malvina questiona o que ele não encontrou. Ele afirma que seu dinheiro sumiu e que foi Isaura quem pegou. Ele vai atrás dela. Belchior observa Isaura passar pelo terreiro. Henrique é interrompido de tocar o piano por Leôncio estar gritando por Isaura. O malvado pergunta ao cunhado onde está a escrava. Henrique responde que ela saiu com os lençóis. Malvina exige uma explicação de qual dinheiro ele está falando. Leôncio responde que o dinheiro é dele. Henrique insinua que o dinheiro não é dele. Leôncio sai em busca de Isaura. Malvina diz que Isaura não seria capaz de roubar. Henrique acha que Isaura encontrou o dinheiro de seu pai, ou seja, ela pegou o que é dela por direito, sendo assim Joaquina estava certa o tempo todo. Malvina pede que seu irmão pare de falar mal de Leôncio, após o mesmo afirmar que ele empurrou Tomásia da escada. Henrique afirma que a pior cega é aquela que não quer ver.
Na senzala, Isaura esconde o saco de moedas num cesto e o enche de feno. João serve caldo de galinha para Joaquina se recuperar. A negra afirma que ele é muito bom. João diz que arrumará um jeito de ajudar André a fugir quando for liberto do tronco e sarado das feridas. Joaquina diz que Miguel poderia ajudá-los pois mora e conhece muitas pessoas na cidade. João diz para a cunhada descansar. A mesma se deita. Na volta, Isaura se assusta com Belchior. O jardineiro afirma que muita coisa mudou com a morte de Gertrudes e pergunta o que a escrava estaria fazendo do lado de fora tão tarde. A jovem afirma que perdeu o sono e que veio olhar as estrelas pois tem certeza de que sua madrinha está em paz pois Deus recompensa quem tem o coração cheio de amor. Belchior diz que Deus será bondoso com ele pois tem o coração cheio de amor por ela. Isaura se irrita, deseja boa noite e se retira. Leôncio diz a Malvina e Henrique que Isaura sumiu. Henrique diz que talvez ela tenha fugido pois roubaram seu pai. Leôncio afirma que quando a encontrar, ela lhe dirá onde está o dinheiro embaixo de pancadas. Rosa chega e diz a Leôncio que Isaura está no seu quarto ao lado da cozinha e que se quiser, pode levá-lo até lá. Leôncio vai com a escrava. Malvina questiona Henrique o porquê de Isaura não ter dito nada ao ter encontrado o dinheiro de seu pai. Henrique afirma que a escrava deve ter ficado com medo de Leôncio dizer que são dinheiros diferentes. A irmã o chama para ver o que irá acontecer. Leôncio começa a bater na porta do quarto da escrava e exige que ela abra senão arrombará. Isaura diz que não é correto um homem casado entrar no quarto de uma escrava a essa hora da noite. Malvina e Henrique dizem a Isaura que estão acompanhados de Leôncio e que ela pode abrir a porta. Isaura abre a porta. Leôncio questiona onde está o seu dinheiro. Isaura pergunta se é o dinheiro que ele roubou de seu pai. Malvina e Henrique ficam furiosos pelo dinheiro estar com Leôncio esse tempo todo. O crápula desmente dizendo que o dinheiro é dele e começa a vasculhar o quarto da escrava. Malvina impede dizendo que ele não tem o direito de acusar Isaura. Leôncio afirma que em problemas com seus escravos ninguém se mete. Malvina diz que os escravos ainda são de Almeida. Henrique deixa claro a Leôncio que quando os escravos forem dele, também serão de sua irmã. Leôncio vai para cima de Isaura, mas é impedido por Henrique. Leôncio jura a Isaura que isso não ficará assim. Todos se retiram do quarto. Rosa observa a Isaura chorar. André confunde Rosa com Isaura. A escrava diz que veio ajudar e diz que o ama. André fala que também a quer bem. Rosa pergunta o porquê dele a rejeitar. André questiona o porquê dela ter se deitado com Leôncio, já que diz que o ama. Ela fala que foi quando ele estava se arranjando para Isaura, mas quem ela ama de verdade é ele. Ela ainda afirma que ela sim é mulher para ele e não Isaura. André pergunta o que ela veio fazer. A escrava afirma que veio ajudar a comer e beber e que dará um jeito dos capangas não verem. Ela se retira. Leôncio diz a Malvina que não há nada para entender, e que ele foi roubado e pronto. Malvina diz que o estranho é ele ter sido roubado no mesmo dia que Miguel. Henrique ainda completa dizendo que Joaquina o viu com um saco de moedas e que foi ao tronco por causa disso. Ele ainda afirma que há pelo menos um ladrão na casa grande. Leôncio olha pro cunhado enfurecido. Francisco faz pouco da situação de André e começa a derramar água na frente do negro. Leôncio diz a Henrique que tinha um ladrão na casa, mas André já foi punido. Henrique fala que André não veio roubar e sim procurar o dinheiro Miguel que Joaquina diz ter visto com ele. Leôncio questiona se eles preferem acreditar em dois negros ao invés dele. Almeida desce escadas perguntando o porquê de toda essa agitação na casa. Leôncio afirma que foi roubado. Almeida afirma que não permitiu que marcasse André com ferro quente. Leôncio afirma que ele apenas disse para não matar e foi isso que ele fez. Ele diz que não foi André quem roubou pois já estava no tronco quando tudo aconteceu. Leôncio e Almeida se retiram para poderem dormir. Henrique diz a Malvina que tem certeza que foi Leôncio quem roubou o dinheiro de Miguel. Malvina diz não poder acreditar que seu marido seja um ladrão. Henrique diz que ela deveria ter acreditado em Tomásia para não ter casado com Leôncio. Ela afirma que já é tarde e que seja o que Deus quiser. Helena diz a Sebastião que mandará prepararem uma ceia para eles. Ele pergunta o porquê de tanta felicidade. Ela responde que está feliz por ter muito amor no coração e que Deus ajuda quem ama. Ele questiona se ela está se encontrando como Gabriel e afirma que logo arranjará um pretendente para ela. Tomásia acorda apavorada após ter um pesadelo com Leôncio lhe avisando que o conde morreu. Campos pergunta o que aconteceu no sonho, mas ela prefere não dizer por medo que isso seja um aviso. No tronco, André pensa em poder estar com Isaura. Rosa o beija e ele acorda do sonho. Ela avisa que lhe trará frutas para que possa se alimentar.
André peça que ela tome cuidado para que não seja punida por sua causa. Isaura pega novamente o dinheiro e é surpreendida por Belchior. O jardineiro pergunta se é o dinheiro que foi roubado de Miguel. A escrava afirma que sim e diz que só entregará nas mãos de seu pai e se retira após o jardineiro querer um beijo. Leôncio manda Malvina não se meter nos seus assuntos após ela achar estranho ele ser roubado no mesmo dia que Miguel, além de Joaquina e André o acusarem. Leôncio a toma para si contra sua vontade. André come a fruta que Rosa levou. Ele afirma que gosta dela após ela perguntar. André afirma que eles só serão livres quando fugirem dali. Ele afirma que se escapar do tronco, irá fugir para o quilombo. Rosa diz que se ele quiser levá-la, ela o fará muito feliz. Helena relembra os bons momentos que viveu com Gabriel. Gioconda pergunta ao filho se ele estava sonhando acordado. Ele responde que estava pensando em como a vida é generosa e diz que só lhe falta arrumar um bom dinheiro para casar com Helena. Gioconda diz que ele nunca casará com ela. Tomásia avisa a Gabriel que após o café da manhã eles irão à cidade comprar roupas novas para ele. Ela ainda conta que teve um pesadelo com Leôncio e teme que isso pode ser um aviso. Gioconda diz para não ter medo de pesadelos, pois isso pode atraí-los. Todos saem para tomar o café da manhã. Na mesa do café da manhã, Almeida deixa claro a todos que o assunto do roubo está encerrado e quando o ladrão for encontrado será severamente punido. Henrique pede desculpas a Leôncio por tê-lo acusado. Leôncio afirma que às vezes parece que seu cunhado acredita mais nos escravos do que nele e diz que dos escravos ele toma conta. Malvina justifica os atos de Leôncio dizendo que ele está abalado com a morte de sua mãe. Isaura serve Almeida. Almeida diz a Leôncio que vá ao banco para receber o dinheiro que Sebastião emprestou e depois compra alguns escravos para a colheita. Leôncio questiona se ele quer vê-lo longe de Miguel. Almeida afirma que é o melhor a se fazer e manda que ele preocupe-se apenas com os escravos. Miguel chega na porteira da fazenda e apresenta Francisco ao sargento, e diz que ele é um dos acusados. Miguel diz que logo eles terão um acerto de contas e entra na fazenda. Francisco murmura que ele tome cuidado. Na cidade, Leôncio comenta com o Capanga que foi Isaura quem o roubou e ela entregará o dinheiro para o pai. O Capanga diz que faltam 5 contos de réis, pois foi a recompensa deles. O conde combina com Tomásia e Gabriel de se encontrarem depois das compras. Gabriel sai para falar com seus amigos. Leôncio encontra com Tomásia, que fica surpreendida.